Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema de grande relevância para o direito societário, a retirada imotivada de sócio em sociedades limitadas. Esse é um ponto de constante debate, tanto nos tribunais quanto entre os estudiosos do direito societário. Esse vídeo é ideal para aqueles que buscam entender não só os aspectos técnicos da apuração de haveres, mas também o contexto técnico e prático que envolve o equilíbrio entre o direito de se retirar da sociedade e a função social da empresa. Para entender o que está em jogo, é essencial revisitar o conceito de sociedade e as diferenças que existem entre os seus principais tipos. Numa visão simplificada, podemos dizer que a sociedade se caracteriza pela reunião de pessoas em torno de um objetivo comum. Cada sócio assume obrigações e direitos em relação a todos os demais sócios e em relação à própria sociedade, formando uma estrutura organizacional destinada à realização daquele propósito coletivo previsto no contrato ou no estatuto. Sob essa ótica, podemos dizer que o contrato de sociedade é um contrato plurilateral. Pode existir sociedade sem que exista necessariamente a sua formalização num instrumento escrito. Essa situação jurídica nós denominamos de sociedade de fato, e o Código Civil Brasileiro a denomina de sociedade não personificada, e está bem definida nos seus artigos 986 a 996. Uma classificação importante no direito societário é a que distingue as sociedades de pessoas das sociedades de capital. Uma sociedade de pessoas baseia-se fundamentalmente na confiança entre os sócios. O exemplo clássico de sociedade de pessoas é a sociedade limitada. Já a sociedade de capital prioriza o aporte financeiro dos sócios na sociedade, com menos relevância para a identidade pessoal de cada um. A sociedade anônima, sem dúvida, é o exemplo mais ilustrativo das sociedades de capital. No Brasil, a esmagadora maioria das empresas adota a sociedade limitada como tipo societário, sobretudo em função da limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas cotas no capital social da empresa. É verdade que o direito do trabalho e o direito tributário, muitas vezes, desconsideram essa limitação de responsabilidade, mas esse é assunto para um outro vídeo. Na sociedade limitada, o vínculo entre os sócios é forte e se baseia na denominada affectio societatis, ou seja, no desejo de empreender juntos, amalgamados por um melo de confiança. É importante que todos os sócios compartilhem do mesmo compromisso com o empreendimento. A retirada imotivada de um sócio, ou seja, sem justificativa específica, traz à tona um conflito entre o direito individual do sócio que se retira e a necessidade de preservação da empresa. O conflito se instaura porque, ao decidir retirar-se da sociedade, o sócio precisa ser reembolsado do valor das cotas que integralizou ao capital social da empresa. E a conta do valor desse reembolso é uma conta que, no mais das vezes, causa uma dissonância entre os interesses de quem quer sair e os interesses de quem quer permanecer dentro da empresa. No contexto de uma sociedade limitada, o direito de retirada sem justa causa, ou seja, retirada imotivada, é uma forma de dissolução parcial da sociedade. Isso significa que, ao se desligar, o sócio retirante dissolve o vínculo apenas para si, sem afetar a continuidade da sociedade para os demais sócios. Entretanto, a sair, o sócio tem direito a ser reembolsado pelo valor de suas cotas, que nem sempre tem a mesma valoração da quantidade de capital social integralizado na empresa no momento inicial. Na verdade, o único momento da vida de uma limitada em que as cotas de um sócio têm o mesmo valor do capital social integralizado é o dia zero da sociedade, é o dia em que o capital social é efetivamente integralizado. A partir do funcionamento da sociedade, as cotas passam a ter um valor distinto, podendo valorizar ou desvalorizar. Para saber o valor a ser reembolsado ao retirante, é preciso empregar-se uma metodologia específica que possui aspectos jurídicos, contábeis e às vezes econômicos. É a aplicação dessa metodologia que se denomina apuração de haveres. A sua correta definição é crucial para evitar prejuízos tanto ao sócio retirante quanto à empresa e aos demais sócios. A possibilidade de retirada imotivada não surgiu da noite para o dia. Ela se desenvolveu ao longo da história do direito societário. No Brasil, esse direito começou a ser forjado com o Decreto 3.708 de 1919, que estabeleceu a ideia de dissolução parcial da sociedade
permitindo a saída de um sócio sem que fosse necessário encerrar toda a sociedade, privilegiando a empresa e a sua preservação. O Código Civil de 1916 foi lacônico em relação à saída imotivada de sócios das sociedades limitadas, mas no Código Civil de 2002, tal direito foi previsto expressamente no seu artigo 1029, que trata da sociedade simples. Só lembrando, sociedades simples são aquelas sociedades sem caráter empresarial, que se organizam a partir apenas do labor pessoal e da atividade intelectual dos seus sócios. Como o Código Civil manda aplicar supletivamente o regramento da sociedade simples diante das lacunas normativas das sociedades limitadas, a retirada imotivada nas limitadas somente constituía um problema quando o contrato social da sociedade previa a aplicação supletiva da lei das sociedades anônimas. E por que isso era um problema? Porque nas sociedades anônimas, o direito de recesso, ou seja, o direito do acionista se retirar da sociedade recebendo o valor de suas ações, somente se caracteriza quando este acionista discorda de determinadas decisões estruturais na forma de condução da empresa. A ideia na sociedade anônima, que é uma sociedade de capital, é preservar-se ao máximo a empresa. Então não é dado ao acionista reembolsar-se do valor das suas ações, senão quando há uma contrariedade fundamental em relação à maneira da empresa se conduzir. Então, nas hipóteses em que o contrato social previa a aplicação supletiva da lei de sociedades anônimas, muitos doutrinadores e os tribunais entendiam que esse direito de retirar-se da sociedade, ele precisava estar limitado àquelas mesmas hipóteses do direito de recesso da lei das sociedades anônimas. E o que aconteceu? O STJ, em 2021, ao julgar o recurso especial 1839078 de São Paulo, reafirmou o direito de retirada nas limitadas, inclusive quando existe previsão de aplicação supletiva da lei das SA. O fundamento para o STJ assim decidir foi de natureza constitucional. Segundo a Constituição Federal, ninguém é obrigado a manter-se associado, ainda mais no contexto de uma sociedade de pessoas que se qualifica fundamentalmente pelo elemento da confiança. Mas falando de reembolso de cotas e da maneira de calcular esse reembolso, a gente precisa falar de apuração de haveres. A apuração de haveres envolve diferentes critérios de avaliação, que podem ser ajustados conforme o perfil e a atividade da sociedade. O primeiro método, conhecido como critério patrimonial, baseia-se no valor dos ativos e dos passivos da empresa no momento da saída do sócio. Esse critério é previsto no Código de Processo Civil de 2015 como referência primária para apuração e deve ser necessariamente aplicado quando o contrato social não prevê o critério de apuração. Outro critério de apuração de haveres é o fluxo de caixa descontado, que projeta o valor da empresa com base em seu potencial de geração de caixa futuro. Ele costuma ser utilizado em empresas com crescimento potencial, trazendo para o valor presente os fluxos de caixa futuros com base numa taxa de desconto. Esse método, no entanto, pode aumentar exponencialmente o valor a ser reembolsado ao sócio retirante, o que impacta significativamente na empresa. Esse impacto é especialmente relevante quando o retirante ocupa uma posição de liderança na empresa, tornando o desinvestimento humano também um fator importante a ser considerado. O terceiro método de apuração de haveres, chamado múltiplos de mercado, compara a empresa com outras semelhantes em termos de valor de mercado. É um método aplicado principalmente em setores com intensa atividade de fusões e aquisições. Aqui, os múltiplos de mercado funcionam como uma espécie de baliza, permitindo avaliar o valor das cotas com base no desempenho de outras empresas, o que pode ser vantajoso quando há dados disponíveis para uma comparação precisa. É importante lembrar que sempre existe muita celeuma em torno dos chamados ativos intangíveis, que incluem elementos como marca, patentes e o chamado goodwill. A presença de ativos intangíveis é especialmente importante em empresas baseadas em reputação e clientela fidelizada. Na escolha dos critérios de apuração, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1877331 de São Paulo, deu um passo importante ao enfatizar que a apuração de haveres deve levar em conta a função social da empresa. A decisão ressaltou que o critério de avaliação não pode comprometer a continuidade do negócio, assegurando que a empresa não seja forçada a realizar o pagamento de maneira que prejudicará sua saúde financeira e inviabilizará a sua continuidade.
Esse julgamento evidencia a busca por um equilíbrio entre o direito individual de se retirar da sociedade e o princípio da preservação da empresa. O conceito de função social da empresa transcende a simples busca por lucro, abrange a geração de empregos, o desenvolvimento econômico e o impacto social dessa empresa na comunidade. Quando um sócio decide sair, ele tem o direito de receber o valor correspondente às suas cotas, é verdade, mas a sociedade precisa garantir sua própria continuidade e assim efetivar a sua função social. Por exemplo, se o valor a ser pago ao sócio retirante for muito alto e a empresa tiver que vender um ativo relevante para o desenvolvimento da sua atividade, ou então contrair uma dívida onerosa, isso poderá afetar não apenas a continuidade do negócio, mas também prejudicará os sócios que permanecem e, por vezes, até o mercado e a comunidade ao redor da empresa. Esse exemplo mostra a importância de uma apuração de haveres ter que respeitar a sustentabilidade da empresa, protegendo tanto o direito de retirada quanto os interesses coletivos em jogo. Vamos esclarecer algumas dúvidas comuns sobre apuração de haveres? Uma dúvida muito frequente é a seguinte: o sócio retirante sempre recebe o valor integral de suas cotas? Não. O valor que o sócio aporta inicialmente numa limitada representa um valor nominal, que deixa de ter importância a partir do momento em que a sociedade começa a desenvolver as suas atividades. O valor do reembolso das cotas dependerá do método de avaliação e, sobretudo, da situação patrimonial da empresa. Um outro mito muito comum é pensar que a saída de um sócio não impacta os outros. Na realidade, dependendo da importância do sócio retirante, a sua saída pode afetar o fluxo de caixa, a estrutura de governança e a própria continuidade do negócio. Em resumo, a apuração de haveres na retirada imotivada é um exercício de equilíbrio. Esse processo precisa conciliar o direito do sócio a um reembolso justo com a preservação da empresa e a sua função social. É essencial que o cálculo dos haveres seja feito de forma cuidadosa, levando em conta o impacto no patrimônio da empresa e na sua sustentabilidade. Esse equilíbrio é a chave para garantir que a sociedade possa continuar cumprindo o seu papel econômico e social, enquanto se respeitam os direitos do sócio que se retira. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e ativa os sininhos para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Obrigado!